Tem dias que eu paro e olho para minha vida hoje. A correria aqui do café, o barulho bom dos clientes conversando, o cheiro de pão de queijo saindo quentinho que toma conta do ar. Eu olho para Beatriz, minha filha, já essa moça linda, cheia de sonhos, com um brilho nos olhos que eu lutei com todas as minhas forças para que ela tivesse. É engraçado como a gente se acostuma com a calmaria, né? Mas tem um lugar aqui dentro, um cantinho que nunca esquece. Um lugar que guarda a lembrança de uma outra vida, de uma outra Laura. Uma menina assustada. Uma menina que teve que virar mulher antes da hora, na marra. Minha cidade natal. Nossa, parece que foi em outra vida. Para a maioria das pessoas, é só mais um nome no mapa, um lugar tranquilo do interior. Para mim, é como um diário velho, com as páginas amareladas, que eu tranquei a 7 chaves há muitos anos, morrendo de medo do que estava escrito ali. Voltar? Por anos, essa palavra nem passava pela minha cabeça. Foi quase uma promessa, silenciosa, que fiz para aquela menina que eu fui. Nunca mais colocar os pés naquelas ruas, nunca mais cruzar com aquelas pessoas, nunca mais sentir aqueles olhares me julgando. Vocês não imaginam. Não, vocês realmente não têm ideia da força que eu precisei arrancar de dentro de mim, de um lugar que eu nem sabia que existia. A força para ir embora, para não olhar para trás, para sobreviver quando tudo dizia que não ia dar. A força para construir tijolo por tijolo tudo isso que eu tenho hoje, começando do absoluto zero. E o motivo para tudo isso? Ah, o motivo é daqueles que viram sua vida do avesso, que fazem a sua própria família, quem deveria te abraçar, te virar as costas da forma mais cruel. Um segredo que me queimou a alma, que me fez ser colocada para fora de casa, como se eu não fosse nada, como se eu fosse um erro que precisava ser apagado. Ninguém naquela cidade imagina o choque, o espanto que seria me verem chegando de volta. A menina que eles descartaram, voltando como a mulher que eu me tornei. Eu lembro daquele dia como se a cicatriz ainda estivesse aberta, pulsando. 15 anos. Eu tinha só 15 anos. O coração parecia querer sair pela boca. As mãos suavam frio, e cada passo dentro daquela casa que sempre foi meu refúgio, de repente, parecia pesar uma tonelada. Era final de tarde, a luz entrando meio fraca pela janela da sala, aquela luz que sempre me deu paz, mas que naquele dia só parecia deixar tudo mais sombrio. Eles estavam lá. Meu pai, Antônio, sentado na poltrona de sempre, lendo o jornal, a testa franzida. Minha mãe, Silvia, terminando alguma coisa na cozinha. O barulho dos pratos parecia ecoar como marteladas na minha cabeça. Eu não sabia como começar. As palavras não saíam. Acho que nem precisei dizer. Meu silêncio gritava, meu corpo tremia, meus olhos deviam estar esbugalhados de pavor. Foi meu pai quem quebrou o silêncio. Ele abaixou o jornal devagar, me encarando por cima dos óculos. Aquele olhar não era o olhar do meu pai protetor. Era outra coisa, frio, duro. O que foi, Laura? Que cara é essa? Aprontou alguma coisa, não foi? Minha mãe apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato, o rosto já carregado de suspeita. Eu só consegui balançar a cabeça, as lágrimas começando a escapar sem permissão. E aí, veio a confirmação que eles já temiam. Não lembro quem perguntou, ou se perguntaram. Lembro do grito do meu pai, um grito que fez as paredes tremerem. Ele jogou o jornal longe, se levantou num pulo, o rosto vermelho de uma fúria que eu nunca tinha visto. Você não fez isso, Laura! Você não fez isso com a gente, com o nome dessa família. Ele não encostou um dedo em mim, mas as palavras... as palavras doeram mais que qualquer tapa. Sou irresponsável. Que vergonha! O que vão dizer na rua? O que vão pensar de nós? Você nos desonrou. Minha mãe... Ela não gritou. Foi pior. Ela ficou pálida, os olhos arregalados de um jeito assustador e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de pena por mim. Eram lágrimas de decepção? De vergonha? Meu Deus, Antônio! Onde foi que eu errei? Criar uma filha para isso? Para jogar nossa reputação na lama? A voz dela era um fio, mas cortava como navalha. Como você pôde, Laura? Como? Eu tentei falar. Gaguejei foi sem querer. Me desculpa.
mas era como jogar palavras ao vento. Meu pai veio na minha direção, o dedo apontado para o meu rosto. Sem querer? Não existe sem querer para uma desgraça dessas. Acabou, Laura. Acabou a sua vida nessa casa. Minha mãe concordou, com a cabeça, o olhar vazio, desviando do meu. Seu pai tem razão. Não dá para ter você aqui. É uma vergonha para todos nós. Mas, para onde eu vou? Eu consegui perguntar, a voz sumindo no choro. A resposta veio rápida, brutal, sem nenhuma hesitação. Isso não é problema nosso. Some daqui. Agora. Meu pai abriu a porta da frente. O mundo lá fora parecia um borrão escuro. Eu não conseguia me mexer. Minhas pernas eram de chumbo. Vai embora, Laura! E não volte nunca mais. Senti um empurrão leve nas costas. Acho que foi minha mãe. E então a porta bateu. O som seco, final. E eu estava ali, do lado de fora, no começo da noite, com a roupa do corpo, o estômago revirado e um vazio tão grande no peito que parecia que ia me engolir inteira. Meu mundo. Ele não só tinha desabado. Ele tinha sido demolido na minha frente. E eu fiquei ali, sozinha, no meio dos escombros. E eu fiquei ali, parada na calçada, olhando para aquela porta fechada como se ela fosse se abrir a qualquer momento, e meu pai ia dizer, filha, entra, foi um pesadelo. Mas não. O silêncio era pesado, cortado só pelos grilos que começavam a cantar. Meus pés começaram a andar sozinhos, sem rumo. Para onde ir? Que direção tomar numa cidade onde cada esquina parecia me acusar? Eu andei. As lágrimas secando no rosto frio, a garganta apertada. Cada farol de carro que passava me fazia encolher, com medo de ser reconhecida, de ver alguém apontando o dedo. A primeira noite. Meu Deus, a primeira noite foi um borrão, de frio e medo. Acabei me escondendo atrás de uns arbustos na pracinha perto da igreja. O banco de cimento era gelado, duro. A fome começou a apertar de verdade. Um nó no estômago que doía. E o frio entrava pelos ossos, me fazia tremer sem parar. Cada barulho na rua era um sobressalto. Um cachorro latindo, um carro freando, passos se aproximando. Meu coração disparava, achando que iam me encontrar, me machucar, me julgar mais ainda. Eu me sentia um lixo, um nada. A menina invisível que todo mundo preferia que não existisse. Quando o dia clareou, a vergonha. Era quase pior que o medo. Tentei me esconder, andar pelas ruas menos movimentadas. Os olhares. Os olhares. Mesmo que ninguém soubesse exatamente o que tinha acontecido, eu sentia. Aquela curiosidade maldosa, aquele cochicho rápido quando eu passava. Eu era um fantasma assustado no meio da minha própria cidade. Passei perto da rodoviária pensando. Pensando em quê? Fugir? Pra onde? Com que dinheiro? Eu não tinha absolutamente nada. Foi ali, perto do ponto de ônibus, sentada num canto sujo, tentando ficar pequena, que aconteceu. Uma senhora, bem, mais velha, com um rosto cansado, marcado pela vida, sentou perto de mim. Ela não perguntou nada, não me olhou com pena nem com acusação. Ficou quieta um tempo, depois abriu uma sacolinha de plástico amassada e tirou um pãozinho simples. Ela partiu no meio e me estendeu um pedaço. Eu hesitei, a vergonha me travando. Ela só empurrou o pão na minha direção de novo, com um olhar que dizia, pega logo, menina. Eu peguei, as mãos trêmulas, e comi como se fosse a melhor comida do mundo. Antes de levantar para pegar o ônibus dela, ela me olhou nos olhos pela primeira vez. A voz era rouca, baixa. Olha, a cidade grande não é fácil, mas às vezes, longe é melhor que perto. Se precisar de um lugar só para lavar, um rosto, tem um abrigo perto da igreja matriz lá na capital. Não é hotel 5 estrelas, mas é um teto. E foi embora. Entrou no ônibus e sumiu. Não sei o nome dela, nunca mais a vi. Mas aquele pão, aquela dica simples, foi como acender um fósforo no meio da escuridão total. Uma luzinha, minúscula, quase apagando com qualquer sopro de vento. Mas era alguma coisa. Era a primeira vez em horas que alguém não me olhava como se eu fosse sujeira. Ainda assim,
Olhando para a estrada que o ônibus tomou, a imensidão do problema me atingiu de novo. Um abrigo? Na capital? Como eu chegaria lá? E depois? Aquele pãozinho não ia durar para sempre, e a escuridão ainda era muito, muito maior que aquela pequena luz. Passei mais um dia, talvez 2, naquela agonia, comendo quase nada, bebendo água de torneira de banheiro público quando dava, dormindo aos pedaços, sempre com um olho aberto. O corpo doía, a alma mais ainda. Aquele pãozinho da senhora acabou rápido demais, e a fome voltou com força, misturada com uma náusea estranha, que começou a me embrulhar o estômago. Foi numa dessas manhãs, encolhida num canto qualquer, tentando ignorar o vazio na barriga, que eu senti. Foi de leve, quase imperceptível, como uma borboleta batendo. Asas, lá dentro. E depois, de novo, um pouquinho mais forte. Um chutinho. Meu Deus! Ali, naquele instante, no meio de toda aquela sujeira, aquele desespero, alguma coisa mudou dentro de mim. Não era mais só a Laura assustada, a filha expulsa, a vergonha da cidade. Era a Laura que carregava uma vida. Uma vidinha inocente, que não tinha culpa de nada, que dependia de mim para ter uma chance. Aquele chutinho foi como um choque de realidade. Eu não podia mais só ficar ali, esperando a vida acabar ou alguém sentir pena. Eu tinha que fazer alguma coisa. Por mim, sim, mas muito mais. Por ela. Por essa coisinha que já mostrava, que estava ali, viva, lutando comigo. A lembrança da senhora e do abrigo na capital voltou com força. Longe é melhor que perto. Talvez ela tivesse razão. Ficar ali era morrer aos poucos, afogada na vergonha e no medo. Sair era assustador, desconhecido. Mas pelo menos era uma chance. Uma chance minúscula, mas era a única que eu tinha. Levantei dali com uma energia que eu não sei de onde tirei. O medo ainda estava lá, grudado em mim, mas agora tinha outra, coisa junto. Uma pontinha de determinação? Uma teimosia de sobrevivência? Conseguir dinheiro para passagem? Foi outra humilhação. Pedi. Estendi a mão em frente a uma padaria, engolindo o orgulho, ignorando os olhares de nojo. Algumas moedas aqui, outras ali. Demorou horas, quase o dia todo, para juntar o suficiente para a passagem mais barata para a capital. Cada moeda era uma pequena vitória, um passo minúsculo para longe daquele inferno. Com o dinheiro contado na mão, suado fui para a rodoviária de novo. Dessa vez não para me esconder, mas para comprar o bilhete. A mulher do guichê mal olhou na minha cara. Para ela, eu era só mais uma. Mas para mim, aquele pedaço de papel era um passaporte. Um passaporte para um futuro incerto, perigoso. Mas um futuro onde talvez, só talvez, eu e minha filha pudéssemos ter uma chance de respirar, sem sentir o peso do julgamento a cada segundo. Olhei para trás uma última vez, para a silhueta da minha cidade se afastando enquanto o ônibus manobrava para sair. Um nó se formou na garganta, uma mistura de tristeza pelo que eu estava deixando, mesmo sendo dor, e um pavor gigantesco pelo que vinha pela frente. A virada de chave tinha acontecido, mas a porta que se abria dava para um corredor escuro e desconhecido. Eu só podia seguir em frente. Chegar na capital foi como levar um soco no estômago. O barulho, a multidão, o tamanho de tudo. Eu nunca tinha visto nada igual. Me senti menor ainda, uma formiguinha perdida no meio de um formigueiro gigante e indiferente. Achei o tal abrigo que a senhora falou. Era um lugar simples, cheio de regras, com beliches enfileirados num quarto grande e barulhento. Não era lar, nem de longe, mas era um teto, um lugar para tomar um banho quente e comer uma refeição básica, mesmo que a comida fosse sem gosto, e as outras mulheres ali tivessem suas próprias histórias tristes e seus próprios muros levantados. Aprendi rápido a ficar na minha, a não chamar atenção, a ser quase invisível de novo. Os meses foram passando naquela rotina, a barriga crescendo, os olhares curiosos das outras moradoras do abrigo, o medo constante do futuro. E então, Beatriz nasceu. Num hospital público, cheio, barulhento. Eu estava sozinha. Quer dizer, tinha as enfermeiras, claro, mas não tinha a mão da minha mãe para segurar. Não tinha ninguém ali que fosse meu. Quando eu peguei aquele pacotinho chorão nos braços pela primeira vez, tão pequena, tão indefesa, foi um misto de amor avassalador e pânico puro.
Como eu ia dar conta? Como eu ia proteger aquela coisinha naquele mundão hostil? Dar conta foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Consegui um emprego de faxineira num prédio comercial. Saía de madrugada, deixava a Beatriz com uma vizinha do abrigo que topou olhar por uns trocados e voltava exausta, morta de saudade e preocupação. Era limpar o que os outros sujavam, ouvir reclamação calada, ganhar uma miséria que mal dava pra fralda e pro leite. Muitas noites eu chorei baixinho no banheiro do abrigo, com a Beatriz dormindo no meu colo, pensando se algum dia aquilo ia melhorar. Mas aí eu olhava pro rostinho dela dormindo tão serena, e a força voltava. Por ela. Sempre por ela. Os anos foram passando assim, numa luta diária. Do abrigo, consegui alugar um quartinho minúsculo nos fundos de uma casa, na periferia. Era úmido, pequeno, mas era nosso. Nosso canto. Comecei a fazer uns bicos de costura à noite, depois que a Beatriz dormia, para complementar a renda. Qualquer trocado a mais era uma vitória. Quando ela começou a ir para a escolinha pública, senti um orgulho que não cabia em mim. Vê-la de uniforme, com a mochila nas costas, tagarelando sobre os colegas. Era a prova de que a gente estava vencendo, um dia de cada vez. Fiz um curso técnico de culinária à noite, desses gratuitos oferecidos pela prefeitura. Era um sacrifício enorme chegar do trabalho, cuidar da Bia, fazer comida e ainda sair para estudar. Mas eu sentia que precisava de algo mais, algo que me desse uma perspectiva. Comecei a vender salgado na rua, depois marmita na porta de uma construção. Aos pouquinhos a vida foi melhorando. Não era fácil, nunca foi. Mas já não era mais aquele desespero absoluto do começo. A gente tinha nossa rotina, nossas pequenas alegrias, nosso mundinho construído com suor e muita lágrima. Eu olhava para Beatriz crescendo, inteligente, esperta e pensava, valeu a pena. Cada noite mal dormida, cada humilhação engolida, cada centavo suado. Mas lá no fundo, mesmo com a vida entrando nos eixos, tinha uma porta mal fechada. Uma história, inacabada. Aquele nó na garganta que nunca desfez totalmente. A sombra daquela cidade, daquela família, ainda pairava, mesmo à distância. Será que um dia eu teria paz de verdade sem encarar aquilo de frente? E a vida seguiu. O café prosperou. Virou nosso cantinho seguro, nosso orgulho. Beatriz se tornou essa adolescente incrível, estudiosa, cheia de vida, meu braço direito em tudo. Parecia que, finalmente, aquele passado doloroso tinha ficado para trás, trancado numa gaveta empoeirada da memória. Mas a vida... a vida tem um jeito estranho de revirar essas gavetas quando a gente menos espera. Foi um telefonema, um número desconhecido, de um DDD que eu reconheci na hora e que fez meu estômago gelar. Era uma prima distante, alguém com quem eu não falava Nossa, desde que eu era criança. A voz dela era hesitante, meio sem jeito. Veio com rodeios, perguntou como eu estava, como ia a vida, até que soltou a bomba. Meu pai. Antônio. Ele não estava bem. Nada bem mesmo. Um problema sério de saúde, que tinha piorado rápido nos últimos tempos. A prima disse que ele tinha perguntado por mim. Só isso. Ele perguntou por você, Laura. Aquilo me desmontou. O chão sumiu de novo, igualzinho àquele dia, na calçada tantos anos atrás. Perguntou por mim? Depois de tudo? A raiva subiu quente, misturada com uma pontada de preocupação. Eu não sabia o que sentir. Passei dias remoendo aquilo, sem conseguir dormir direito. Voltar? Pisar naquela cidade de novo? Enfrentar tudo aquilo? Parecia trair a promessa que eu tinha feito para aquela menina assustada de 15 anos. Mas, e se fosse a última chance? E se ele partisse sem que a gente tivesse... O quê? Uma conversa? Um acerto de contas? Um adeus? Contei para Beatriz. Tentei ser calma, mas minha voz tremia. Expliquei o que pude. O básico da história que ela já conhecia em fragmentos. E disse sobre o telefonema, sobre a saúde do avô que ela nunca conheceu. Os olhinhos dela ficaram cheios de preocupação, mas não pelo avô desconhecido. Por mim. Mãe, você não precisa ir se não quiser. A gente tá bem aqui. A maturidade dela me cortou o coração. Mas eu senti lá no fundo que eu precisava. Não por ele, talvez, mas por mim. Para fechar aquele ciclo de vez,
para poder respirar fundo sem sentir aquela ponta de fantasma me assombrando. A viagem de volta foi torturante. Cada quilômetro vencido, na estrada, parecia me puxar mais fundo para aquele passado. Flashbacks da noite da expulsão, do frio, da fome, dos olhares. Tudo voltava com uma força avassaladora. Meu estômago estava embrulhado, minhas mãos suavam no volante. Beatriz, do meu lado, ficou quietinha a maior parte do tempo, segurando minha mão de vez em quando, como se soubesse a batalha que eu estava travando ali dentro. E então, a placa. Bem-vindo a... o nome da minha cidade natal. Meu coração pareceu parar por um segundo e depois disparou feito louco. Entrar naquelas ruas foi surreal. A pracinha onde eu dormi a primeira noite estava lá, reformada, com crianças brincando. A fachada da padaria onde a mulher me deu o pão parecia a mesma. Algumas lojas tinham mudado, outras resistiam ao tempo. Vi rostos na rua. Alguns eu não reconheci, mas outros eram vagamente familiares, mais velhos, marcados pelo tempo. E por um instante, senti um arrepio. Será que alguém me reconheceria? Será que os olhares de julgamento voltariam? A adolescente magrinha e assustada tinha sumido, dado lugar a uma mulher dona de si, dirigindo o próprio carro com a filha adolescente ao lado. Mas por dentro... por dentro, uma parte daquela menina ainda estava ali, tremendo de medo. Estacionei o carro numa rua mais afastada da casa dos meus pais. Respirei fundo. Era agora. O inevitável estava a poucos passos de distância. Caminhar naquela rua de novo. Cada passo era pesado, arrastado. A casa estava lá, no fim da quadra. A mesma pintura desbotada, o mesmo portãozinho de ferro que rangeu a vida inteira. Parecia menor do que na minha lembrança. Ou talvez eu é que tivesse crescido, em todos os sentidos. Beatriz segurou minha mão mais forte, seus olhos grandes observando tudo, sentindo a minha tensão. Respirei fundo, o ar parecendo mais denso ali. Chegamos em frente ao portão. Meu coração batia na garganta, um tambor descontrolado. Hesitei. Por um segundo, a vontade de dar meia volta e fugir gritou dentro de mim. Mas olhei para Bia, para a força que eu precisei ter para chegar até ali. Empurrei o portão. Ele rangeu, o som familiar rasgando o silêncio da rua. Atravessamos o pequeno jardim, que parecia menos cuidado do que antes. Parei diante da porta de madeira escura. Aquela porta. A mesma que bateu nas minhas costas anos atrás. Levantei a mão, trêmula, e bati. 1, 2, 3 vezes. O som pareceu ecoar por toda a vizinhança. Silêncio. Depois, passos arrastados lá dentro. A maçaneta girou devagar. A porta se abriu. E ali estava ela. Minha mãe, Silvia. Mas não a mulher altiva, de olhar duro, que eu lembrava. O tempo tinha sido cruel. Os cabelos, antes escuros, estavam quase todos brancos, presos num coque frouxo. O rosto cheio de rugas profundas, os ombros curvados, como se carregasse um peso enorme. Ela me viu. Seus olhos, antes frios, arregalaram-se num misto de choque e... O quê? Medo? Surpresa? Ela levou a mão à boca. O corpo inteiro pareceu tremer. Ficou ali parada, sem dizer uma palavra, apenas me olhando, como se visse um fantasma. Mãe? A palavra saiu quase como um sussurro da minha boca. Ela não respondeu. Seus olhos marejaram e ela deu um passo para trás, abrindo mais a porta num convite mudo. Entrei. Beatriz veio logo atrás, agarrada na minha cintura. O cheiro da casa era o mesmo. Uma mistura de móveis antigos e alguma coisa cozinhando, devagar no fogão. Mas o ar estava pesado, carregado. Olhei para a sala. Na poltrona de sempre, onde meu pai lia o jornal naquele dia terrível, ele estava. Antônio. Mas a imagem me chocou. Ele estava muito magro, pálido, encolhido sob um cobertor, mesmo não estando frio. Os olhos fundos, sem o brilho de antes, encontraram os meus. Não teve fúria, não teve acusação, só um cansaço profundo, uma fragilidade que eu nunca imaginei ver nele. Ele tentou se ajeitar na poltrona. Um gemido baixo escapou. Tentou falar, mas a voz saiu rouca, quase inaudível. Minha mãe fechou a porta devagar, o clique da fechadura soando alto demais naquele silêncio denso. Ela se virou,
os olhos passando de mim para Beatriz, que se escondeu um pouco mais atrás de mim, observando aqueles estranhos com uma curiosidade cautelosa. Vi minha mãe engolir em seco, as mãos se apertando uma na outra. Laura, você veio! Ela finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. Ninguém mais falou. O silêncio gritava com o peso de 13 anos de ausência, de dor, de palavras não ditas. Ali estávamos nós. A filha expulsa, agora uma mulher. A neta desconhecida, um elo vivo com o passado negado. E os pais, envelhecidos, doentes, confrontados com a consequência viva da decisão que tomaram anos atrás. A realidade de cada um de nós batendo de frente, ali, naquela sala que guardava tantas memórias, boas e terríveis. O confronto mal tinha começado, mas a tensão já podia ser cortada com uma faca. Fui eu quem quebrou aquele silêncio carregado. A voz saiu trêmula no começo, mas foi ganhando força, alimentada por anos de mágoa engolida. Vocês têm ideia? Comecei, olhando de um para o outro, mas fixando o olhar no meu pai, naquele homem que um dia foi meu herói e depois, meu carrasco. Vocês têm ideia do que foi? Jogada na rua, no escuro, com 15 anos, sem um tostão no bolso, sem ter para onde ir? As lágrimas que eu lutei tanto para segurar na rua começaram a escorrer quentes pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram de raiva, de dor acumulada. Eu passei fome, frio, medo. Dormi em banco de praça, me escondi como um bicho. Tive minha filha sozinha, num hospital lotado, sem ninguém para segurar minha mão. Vocês têm noção do que é limpar chão de madrugada para comprar um pacote de fralda? Do que é chorar de cansaço e desespero sem ter um ombro para apoiar? Minha voz embargou, mas eu continuei. Precisava tirar aquilo do peito. Enquanto vocês se preocupavam com a honra, com o que os vizinhos iam dizer, eu estava lutando para sobreviver, para dar um mínimo de dignidade para minha filha, a neta que vocês renegaram. Apontei para Beatriz, que me olhava com os olhos arregalados, assustada com a minha intensidade. Olhem para ela. Ela não merecia ter nascido escondida, como um segredo vergonhoso. Ela merecia a voz. Minha mãe começou a soluçar, um choro baixo, convulso. Ela deu um passo na minha direção, a mão estendida, mas eu recuei. Não encosta em mim! Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Não agora. Por que agora, mãe? Porque só agora que ele está assim. Olhei para o meu pai de novo, que tinha fechado os olhos, o rosto contorcido, talvez de dor física, talvez de outra coisa. Porque agora a solidão bateu? Porque agora precisam. De alguém? Laura, minha filha, perdoa. Minha mãe conseguiu dizer entre os soluços, a voz quebrada. A gente errou. Erramos tanto. Meu Deus, como a gente errou. Eu vivi cada dia desses 13 anos com esse peso. Seu pai também. Ele. Perdão? Eu quase ri, um som amargo que cortou o ar. Perdão? A senhora acha que perdão apaga? A noite que eu passei tremendo de frio naquela praça? Apaga os dias que eu não sabia se ia ter o que comer? Apaga as vezes que eu olhei para Bia e não sabia como ia fazer para comprar o remédio dela? Palavras não apagam cicatrizes, mãe. Elas estão aqui. Bati no meu peito, sentindo a dor física daquela ferida antiga reabrir. Aqui dentro. E não vão sumir só porque vocês decidiram pedir desculpas agora. Meu pai abriu os olhos devagar. Ele me olhou e pela primeira vez vi algo além do cansaço. Era arrependimento? Vergonha? Ele tentou levantar a mão na minha direção, mas não teve força. Apenas um nome saiu sussurrado, quase inaudível dos lábios secos dele. Laura. Aquilo, de alguma forma, me atingiu mais fundo que os soluços da minha mãe. Fiquei ali, parada, respirando ofegante, as lágrimas escorrendo, o coração aos pedaços. O pedido estava feito. A dor estava exposta. Mas o perdão... o perdão parecia um abismo intransponível naquele momento. O confronto tinha acontecido. A realidade dolorosa estava nua e crua entre nós. Mas e agora? Como seguir dali? Fiquei ali parada, o eco das minhas próprias palavras ainda pairando no ar pesado daquela sala. Olhei para o meu pai, tão frágil naquela poltrona,
para minha mãe, encolhida, chorando baixinho. Olhei para Beatriz, apertando minha mão com força, os olhos cheios de uma compreensão que nenhuma criança deveria ter tão cedo. Naquele instante, olhando para minha filha, para tudo que a gente construiu juntas, do nada, uma clareza me atingiu. O ódio, a mágoa, eles tinham me consumido por tanto tempo, tinham sido o combustível para eu seguir em frente muitas vezes. Mas ali, vendo a ruína que eles tinham se tornado, percebi que continuar carregando aquele peso todo só ia me machucar mais. Não ia apagar o passado. Não ia trazer de volta os anos perdidos. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de mim. Eu não sei se consigo perdoar. Minha voz saiu mais calma agora, cansada. Não hoje. Talvez nunca do jeito que vocês esperam. As feridas são muito fundas. Vi o rosto da minha mãe cair um pouco mais, mas continuei. Mas eu não vou mais viver refém disso. Eu não vou deixar que o erro de vocês continue definindo a minha vida, nem a da minha filha. Olhei para Beatriz. Essa é sua avó. E aquele é seu avô. A história deles com a minha mãe é triste, cheia de dor. Mas eles são parte da sua história também, mesmo que distante. Bia me olhou, depois olhou para eles, ainda desconfiada, mas um pouco menos assustada. Virei para minha mãe. Eu vim por causa dele, apontei para o meu pai. Não sei quanto tempo ele tem, mas enquanto eu estiver na cidade, eu venho ver como ele está. Não por vocês, não pelo passado, mas porque, apesar de tudo, ele ainda é... Ele foi meu pai. E porque eu não quero carregar o peso de não ter estado aqui no final. Estabeleci um limite ali, naquele momento. Sem abraços forçados, sem promessas de um futuro feliz em família. Apenas a decência humana, talvez, e a necessidade de fechar aquele capítulo, do meu jeito. Os dias seguintes foram estranhos. Visitas curtas, conversas superficiais sobre a saúde dele. Minha mãe tentava se aproximar, oferecia café, puxava assunto sobre Beatriz. Eu respondia educadamente, mas mantinha a distância. Beatriz, aos poucos, começou a fazer algumas perguntas tímidas para o avô, que respondia com um fio de voz, os olhos às vezes brilhando um pouco. Não era uma reconciliação de filme, era a vida real, cheia de arestas, de mágoas que talvez nunca sumissem completamente. Mas o mais importante é que eu estava no controle. Eu não era mais a vítima assustada. Eu era a mulher que tinha, voltado nos meus próprios termos, que tinha enfrentado os fantasmas e decidido como seguiria em frente. A minha família de verdade estava ali do meu lado. A minha filha. E a família que a gente constrói, aquela que a gente escolhe, que nos apoia nos piores momentos, essa sim, tem um valor imenso. A vida me ensinou da forma mais dura que a gente não controla o que fazem com a gente, mas a gente pode escolher o que fazer com o que sobrou. A gente pode escolher se vai viver no passado, remoendo a dor, ou se vai usar cada cicatriz como um lembrete da força que a gente nem sabia que tinha. Eu escolhi construir meu futuro. Um futuro onde eu não esqueço de onde vim, mas onde eu decido para onde vou. E para você que tá aí me ouvindo, talvez passando por algo difícil, sentindo que o mundo te virou as costas, não desiste. Acredita na sua força. Busque sua luz, mesmo que seja só um fósforo aceso na escuridão. Construa seu próprio amanhã, tijolo por tijolo. Porque no final, a única pessoa que pode realmente definir o seu valor e o seu futuro é você mesma. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder outros relatos como esse. E se você também tem uma história de superação, compartilha um pedacinho dela nos comentários. A gente se fortalece junto. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima.